Aqui mais uma aula nossa de História da América 1. Desta vez, o Império. Se os maias constituíam mais de 40 cidades-estados, vamos chamar de 40 cidades-estados independentes, lembrando um pouco aquilo que a gente estuda lá em Antiga, né? Na civilização grega. Os gregos, não é querendo fazer uma comparação, mas para que fique mais claro, digamos que no nosso processo de cognição. Os maias não chegaram a constituir um império. Uma ou outra cidade guerreou contra outra, dominou outra, mas nunca governou várias. Algumas cidades se sobrepuseram a outras, mas não chegaram a constituir um império. Piedras Negras chegou a ser um centro de formação de astronomia, assim como foi Copan, mas não chegou a dominar, em termos armamentísticos, outras cidades. Né? Aqui nós estamos vendo, perdão, aí, isso que é a civilização azteca ou Império Azteca. Por que Império Azteca? Porque os aztecas, diferente dos maias, dominaram mais de 40 povos. Isto também será uma desvantagem para os aztecas quando da chegada dos espanhóis. Os espanhóis, muito espertos, vão estudar muito essa inter-relação, né, dos aztecas, entre essa dominação com os povos, e nisso aí o Cortés vai ser muito astuto, vai conhecer, vai estudar essas rivalidades e vai se oferecer como libertador. Né? Então, os aztecas, diferentes dos maias, eram um império que haviam conquistado vários grupos. Eu vou anexar nas aulas um documento fílmico sobre os aztecas, né, conquistando um império, para vocês também terem, além dessa bibliografia que nós estamos estudando, além desse momento, mais um documentário que mostra como que os aztecas, de onde que eles migram, como que eles se assentam aí nessa região que hoje nós conhecemos como México. Aí está mais ou menos aquilo que foi a amálgama, o desenho do processo de ocupação e como que os aztecas vão sobrepondo-se a esses outros grupos, certo? Aztecas ou mexicanos ou mexicas dominavam com esplendor a maior parte do México, quando os conquistadores espanhóis ali chegaram em 1519. Sua língua e a sua religião tinham se imposto sobre imensas extensões de terra, desde o Atlântico até o Pacífico, e das duas regiões áridas setentrionais até a Guatemala. Os aztecas eram excelentes engenheiros hidráulicos. Eles vão pegar e vão para o centro do lago Texcoco e ali vão se instalar. Eles vão construir essas chamadas chinampas, né? Que são esse processo de aterramento. Eles vão colocando madeiras, vão enfiando essa madeira no barro, no lodo, né, para poder ir estancando a água e aí fazer seus cultivos. As chamadas chinampas são utilizadas até hoje na agricultura lá no México. Se um dia vocês conhecerem lá a cidade de Guadalajara, por exemplo, em Guadalajara, você pode fazer vários passeios, você pode almoçar em inúmeros restaurantes que tem, né, no entorno desse lago, dentro do lago, e todo ele cercado, construído, plantado por essa agricultura maravilhosa que eles conseguiram desenvolver, certo? Os vestígios datam de 15.000 a 20.000 anos antes de Cristo e povos caçadores que utilizavam armas de pedra lascada. Então, veja bem. As teorias dizem que são 15, 12 mil, mas há vestígios de que povos caçadores, ainda naquilo que nós chamamos lá atrás de povos num período neolítico, paleolítico, já
se localizavam nessa região que nós conhecemos hoje como México, ok? Perseguiam o mamute e outros animais selvagens em dos lagos pantanosos do Vale do México. Que nós temos gradativamente, porém, aumentava a importância das plantas cultivadas. Então, o homem, aos poucos, ele vai domesticando as plantas e as plantas, a domesticação da planta e o desenvolvimento de técnicas e tecnologia para o controle das águas, né? Isso vai fazer com que haja esse processo de sedentarização. Né? Para que eles faziam isso? Por que eles faziam isso? Para aumentar as terras cultiváveis, para começar a construir as chimampas, né? E uma fileira de estacas no fundo do lago. Essa fileira, depois vem outra fileira acompanhada, e eles vão fazendo esses processos. Durante os 5 séculos seguintes, a agricultura expandiu-se no Planalto ao longo dos vales, em direção ao litoral do Golfo. O algodão não podia aclimatar-se nas planícies centrais, mas o agave, maguey, fornecia suas fibras. Agave é aquilo que nós conhecemos mais ou menos como pita, né? Essas folhas bem rígidas, que eles fazem a tequila até hoje dessa planta, né? E aproveitavam a folha para poder fazer as cordas, né? As cordas, as roupas, o tecido. O tecido sai um pouco dessa agave aí, né? E também hoje são utilizadas para fazer tequila, né? Essa bebida, que é uma bebida especificamente mexicana e muito, muito cara. Aqui, ó, a cultura pré-azteca, né? Ou seja, os povos que ocuparam a região antes dos aztecas, por volta do ano 1000 a.C., no litoral do Golfo. Nós temos aqui, ó, pirâmides e altares, esteias esculpidas, baixo-relevos em jade, jadeísta, cinzelados e, sobretudo, a escrita hieroglífica. Mas a contagem do tempo. Com os olmecas surgem esses traços essenciais a todas as altas civilizações do México. Por isso, eles podem ser considerados o elo de transição entre o período clássico, isto é, o de aldeia, e o período clássico, ou seja, o da civilização urbana. Então, aqui você tem aqui vestígios dos olmecas. E isso é muito, muito, muito rico. Como que eles faziam essas diversas imagens, né? Aqui nós temos, perdão aí, o computador aqui está dando. Aqui nós temos a imagem, por exemplo, da presença dos olmecas. Essa aqui é uma arquitetura olmeca, ou seja, ela é pré-azteca. Se desenvolveram no litoral do Golfo, os olmecas foram uma sociedade urbana e desapareceram por volta de 400 a.C. Então, se os espanhóis chegaram ao México em 1519, os olmecas já faziam quase 1.900 anos que haviam desaparecido, já não existiam mais, enquanto civilização clássica. Então, não houve esse confronto direto com os olmecas, mas os olmecas são, digamos que, a cultura matriz da cultura mexica. Ok? Desde o segundo milênio antes de Cristo, esse povo ainda misterioso construiria imponentes centros cerimoniais, principalmente em La Venta e San Lorenzo, que são esses locais aqui que eu estou mostrando para vocês, nos atuais estados de Tabasco e Veracruz. Antes de seu desaparecimento, por volta de 400 a.C., os olmecas já haviam difundido sua civilização por uma imensa área da Mesoamérica, desde o Vale do Balsas até El Salvador e Costa Rica, do litoral do Golfo, ok? Até Oaxaca é o litoral pacífico também. Continuemos aqui. A civilização clássica. De quem que nós estamos falando aqui? Jaxilán, Copán, Piedras Negras, Monte Albán, por volta do primeiro milênio, percebam, depois de Cristo, foi no México o período das civilizações clássicas. 4 núcleos culturais principais brilham, então, com fulgor incomparável.
o território dos maias ao sul, com grande densidade, como já mostramos lá quando falamos dos maias, né? Palenque, Yactilã, Copán, Piedras Negras, Uxmal, aqui é Copán, Labna, Monte Albán e Mitla, no território dos zapotecas de Oaxaca. Ele está indo ao estado de Veracruz e Teotihuacán, no Planalto Central. A cidade de Teotihuacán é uma das mais conhecidas e um dos centros arqueológicos mais conhecidos do mundo, né? Aqui nós temos a Pirâmide do Sol em Teotihuacán. É uma imensa pirâmide, um troço, é um colosso, né? Na parte interna dessa pirâmide tem vários espaços, né, ritualísticos, onde eles faziam seus sacrifícios. Mas percebam que maravilha que seria essa pirâmide do Sol. Também existe a pirâmide da Lua, mas aqui na imagem não deu para colocar. Aqui dizem que Teotihuacán chegou ao seu apogeu entre 400 e 700 depois de Cristo, com enormes pirâmides do Sol e da Lua, de 63 e 43 metros de altura, respectivamente. Imagine um prédio de 63 metros de altura, outro de 43 metros de altura, certo? Aqui nós temos a Avenida dos Mortos, 1.700 metros de comprimento, né? É um baita de um centro urbano, né? Uma avenida com lindos prédios, onde devem ter feito vários festivais, vários concursos, várias atividades econômicas nessa região. Seus templos, o templo dos deuses agrários e o da serpente, de Flútuas, suas esculturas e afrescos, suas máscaras em pedra dura e sua magnífica cerâmica pintada, parece ter sido uma metrópole teocrática e pacífica. Teocrático porque é em homenagem aos deuses, Teo, né? É uma cidade em homenagem aos deuses. Pacífica por conta do espaço, em nenhum momento aparecem, digamos que, fortes, não dá para sentir que existe forte nesse espaço, ok? Aqui nós temos um pouco também da religião asteca, né? Assim como os maias, os astecas eram politeístas e representavam seus deuses da forma antropomórfica e da forma zoomórfica, ou seja, eram deuses que eram imagens de animais e deuses imagens híbridos de animais com homens ou mulheres, ou imagens somente de animais. Aqui nós temos o Deus Criador, Tlaloc, o Deus da chuva, Tchauchtlicue, deusa das águas, uma deusa mulher, deusa da fertilidade. É uma deusa linda, essa deusa. Tem vários textos maravilhosos sobre nos espaços onde ela era colocada, né? Perceba então aí esse panteão dos deuses, né, que é uma característica, já disse lá na primeira aula, né, sobre os povos da América. Todos eles eram politeístas, né, e seus deuses representavam elementos da natureza: água, fogo, sol, lua, né? Aztlán, né, os astecas devem ter vindo de um local que é um local mítico, conhecido como Aztlán, certo? É um processo migratório. Eles vêm de Aztlán e se localizam ali naquela região que nós conhecemos como onde foi construída a capital, Quetzalcoatl. Quando chegam os espanhóis, a cidade do México chamava-se Quetzalcoatl, né? São os espanhóis que vão dar esse nome, México, por conta da cultura mexica. Durante todo esse período excepcionalmente brilhante, onde se encontravam os astecas, segundo sua história tradicional, eles viviam em Aztlán, de onde deriva seu nome, país situado ao noroeste do México, ao sul dos atuais Estados Unidos. Sua língua é o nahual, ou nahual, né? Assim como a bebida, o chocolate chocoalt, né? Um produto essencialmente mexicano, essencialmente asteca, é o chocolate. Eles utilizavam o cacau, inclusive, como moeda de troca, de tão
valioso que era esse produto nessa cultura. Do chocolate, eles faziam cervejas, bebidas, faziam vários tipos de alimento e ainda utilizavam a semente como moeda de troca, né? Ok? Então, nós temos aqui, ó, os toltecas, povos também, percebam esses monólitos aqui, esses deuses, né, aqui em cima dessa pirâmide. Oriundos do norte, os toltecas fundaram sua cidade, a cidade de Tula, sobre o local da aldeia Otome, chamada de Mamene, no ano de 856 depois de Cristo. É provável que os primeiros imigrantes toltecas, ainda bárbaros, e palavra bárbaros, né? Mamãe respeita o autor, vamos colocar aspas. Bárbaros e pouco numerosos tenham aceito durante mais ou menos um século, de certo modo, voluntariamente, a hegemonia de uma classe sacerdotal originária de Teotihuacan e fiel à tradição teocrática da era clássica. É isso que simboliza nos relatos históricos místicos o rei sacerdote Quetzalcoatl. Então, o rei, que também é sacerdote, que também é um deus, ele recebe o nome de Quetzalcoatl, ou Deus emplumado, essa serpente que voa, né, é representada por duas energias invisíveis que sobem a coluna e fazem com que o homem desperte para um outro espaço-tempo, que não é esse espaço-tempo tridimensional, né? Não entrarei muito na religião asteca, porque o tempo é deveras curto. Ao lado temos aqui a representação do deus Huitzilopochtli. Quase nada sabemos sobre a organização da tribo em marcha, a vinda dos Nahual para essa região. Os manuscritos históricos indígenas retratam-na guiada pelos sacerdotes chamados de carregadores de deuses, né? Então, os sacerdotes, por cada época, num período de 52 anos, eles carregavam um deus. Então, durante um período de 52 anos, esse era o deus responsável. E ele exigia, né? Aí cada um faz aí sua oferenda a esses deuses. Cada deus tem uma característica e tem alguns tipos de exigência. Aqui, no caso, é o deus representado pelo colibri, né? Aqui nós temos a fundação de Teotihuacan. Aqui é um desenho, né, para ter uma ideia de mais ou menos como que era Teotihuacan. Imaginem vocês aí, nesse espaço, acontecendo os sacrifícios, né? Sacrifícios de sangue, de animais, de frutos, né? Que não é também só de sangue de pessoas, né? Eram feitas aqui as oferendas aos deuses, certo? Desejando ter um rei como o das dinastias vizinhas, entraram em conflito com Coyoacán, seu soberano Huitziluit, pluma de colibri, chamado o Antigo, foi vencido, capturado e sacrificado. Exilados primeiramente nas terras estéreis de Tizapã, os astecas terminaram por se refugiar nas Ilhas Pantanosas, ao oeste do Grande Lago. Foi lá que, em 325, segundo a tradição, Huitzilopochtli, que é um deus, falou ao grande sacerdote Quetzalcoatl, serpente águia, e revelou-lhe que seu templo e sua cidade deveriam ser construídas em meio ao bambuzal, sobre uma ilha rochosa, na qual se veria uma águia devorando alegremente uma serpente. Então, aqui nós temos o mito também de criação do homem asteca, né, sendo guiado aí por Huitzilopochtli e sendo comunicado ao sacerdote serpente águia, né? Então, nós temos aí vários animais ligados a esses povos também, né? Como nós vimos lá, o jaguar, a águia, nós vimos o colibri, nós temos aqui nos Andes, sem ser a águia, o condor, um baita de um animal, de uma envergadura de mais ou menos 2,20 m, consegue carregar outros animais pequenos, até criança no bico.